Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Civil. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil aqui da LAC Concursos. E no bloco de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o direito contratual. Falamos no último bloco sobre conceito, natureza jurídica, requisitos dos contratos e agora damos sequência para tratar sobre a classificação dos contratos. O tema classificação dos contratos é um tema dos mais importantes. É um tema muito cobrado em concurso público, portanto, você deve ter a devida atenção, até porque aqui nós vamos encontrar uma série de expressões, podemos dizer, incomuns, de modo que aquele que não estudou não vai acertar, dificilmente acertará. Você que está estudando conosco, a ideia é de que esteja devidamente preparado para alcançar êxito na prova e, assim, ser aprovado. Por isso, muita atenção. Muita atenção, porque aqui os seus concorrentes vão errar. Você vai acertar e isso aqui vai fazer diferença para a sua aprovação. Só por isso, já poderia aqui parar e dizer que o estudo da classificação é importantíssimo. Mas esse estudo também tem repercussão prática. Classificação dos contratos é um tema também muito importante para a prática contratual, porque esse estudo me possibilita encontrar a natureza jurídica das espécies contratuais e esse estudo me possibilita encontrar as regras específicas de cada espécie contratual. Por exemplo, se me questionam qual é a natureza jurídica do pacto antinupcial. O pacto antinupcial é um contrato. É um contrato solene, é um contrato condicional, é um contrato acessório. Só classificações me auxiliando na identificação da natureza jurídica. Se alguém me pergunta qual é a natureza jurídica do contrato de mútuo, o contrato de mútuo é um contrato unilateral, é um contrato real, e se for um mútuo federatício, é ainda oneroso. Classificação me auxiliando na identificação da natureza jurídica de determinada espécie contratual. E com base nessa natureza jurídica, eu consigo encontrar aqui algumas regras específicas. Por exemplo, se o contrato é de adesão, o Código Civil vai me dizer que nos contratos de adesão, o aderente não pode renunciar a direitos naturalmente decorrentes da avença. Por isso, se o meu contrato é um contrato de consumo, e, por lei, tenho o direito à garantia, eu não posso renunciar à garantia. Eu não posso renunciar à garantia do vício redibitório. Não posso renunciar à garantia da evicção, porque o contrato é de adesão, eu identifiquei a classificação dele e encontrei no Código Civil uma regra específica. Então, o estudo é muito importante, por questões práticas e também porque é muito cobrado em concurso público. E por isso você tem que estudar. Não é um estudo fácil, tá? Não é uma parte das mais simples do direito civil, mas vale a pena nós aprofundarmos aqui esse estudo para que você acerte todas as questões de contratos que caem na sua prova. Ok? Compartilhe aqui inicialmente mais um texto, mais uma lição da Maria Helena Diniz. Agora, sobre a classificação dos contratos, ela nos diz, ante o fato de os contratos se agruparem em várias categorias que, de modo isolado, se submetem à regulamentação de normas idênticas ou afins, há necessidade de classificá-los, a fim de que se possam verificar não só as particularidades de cada contrato, acentuando as semelhanças e as diferenças entre as inúmeras espécies, mas também os ônus e as vantagens de cada contratante, bem como os efeitos jurídicos que produz. Então,
Sem delongas, vamos às classificações contratuais. E primeira classificação é quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, nós vamos encontrar aqui 3 espécies contratuais. São elas o contrato unilateral, o contrato bilateral e o contrato plurilateral. Quanto aos efeitos, eu dizia 3 espécies. Contrato unilateral, contrato bilateral, contrato plurilateral. Espera lá, professor. Que história é essa de contrato unilateral? Sendo que o senhor mesmo disse que todo contrato será negócio jurídico, pelo menos bilateral. O senhor disse isso. Todo contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Que historinha é essa agora de contrato unilateral? Meus caros, quando nós nos deparamos com esta classificação aqui, nós não estamos levando em consideração a formação do contrato, o número de sujeitos ali envolvidos. Porque é verdade, todo contrato terá pelo menos 2 sujeitos, cada um em um polo. Isso é fato. Quando nós falamos sobre esta classificação aqui, estamos refletindo sobre os efeitos, notadamente sobre a prestação. E aí, neste contexto, os contratos unilaterais são aqueles que criam obrigações unicamente para um dos contratantes. Contratos unilaterais são aqueles que criam obrigações unicamente para um dos contratantes. Apenas um dos sujeitos assume obrigações. Apenas um dos sujeitos é devedor. O outro é só credor. O outro só tem direito. O outro não precisa cumprir absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele não tem um débito. Perceba, então, que mesmo o contrato unilateral é um negócio jurídico bilateral. Ele é assim classificado porque, se observamos aqui os 2 sujeitos relacionados, um deles é só devedor, o outro é só credor. A obrigação está sobre apenas um deles, por isso unilateral. Só um deles é devedor, por isso unilateral. Só um deles tem uma prestação econômica a cumprir. Mais uma vez, por isso unilateral. São exemplos de contratos unilaterais: a doação, pura e simples, o comodato, que é o empréstimo de coisa infungível, o mútuo e o mandato. Se eu te empresto o meu carro, só você tem débito. Qual? Me devolver. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu te emprestei o meu carro, te entreguei ele. Bom, a partir desse momento, eu não tenho débito nenhum. Você tem, me devolver. Você é devedor, eu sou credor. Contrato unilateral. Contrato de comodato. Eu te emprestei 50 mil reais. Eu não tenho débito nenhum. Você tem. Me pagar os 50 mil reais. Unilateral. Perfeito? Os chamados contratos bilaterais, também denominados, e aí talvez essa expressão caia na sua prova, né? Também denominados contratos sinalagmáticos. Sinalagmáticos são aqueles em que ambas as partes possuem débito e crédito. Ambos os sujeitos são, ao mesmo tempo, devedor e credor um do outro. Os contratos bilaterais, chamados contratos sinalagmáticos, são aqueles que estabelecem obrigações
para ambos os contratantes. Cada um dos sujeitos é simultânea e reciprocamente credor e devedor um do outro. O grande exemplo de contrato sinalagmático ou bilateral é o contrato de compra e venda, o contrato de locação, o contrato de permuta, etc. Perceba o seguinte, eu estou te vendendo meu carro. Estou te vendendo meu carro por R$50 mil. Nós firmamos, portanto, um contrato de compra e venda. Eu disse que o contrato de compra e venda é um contrato sinalagmático, porque ambas as partes são simultânea e reciprocamente credor e devedor um do outro. Eu estou te vendendo um carro. Qual é o meu débito? Eu sou devedor do quê? Eu sou devedor do bem. Eu tenho que te entregar o carro. Você, por sua vez, é credor do carro. Você é o comprador. Qual é o seu débito? É o preço. Você tem que pagar R$50 mil. Eu, do meu lado, sou, portanto, o credor do preço. Percebeu a bilateralidade das prestações? Sinalagma significa reciprocidade. Portanto, os contratos sinalagmáticos são aqueles em que ambas as partes são reciprocamente credores e devedores. Eu te devo o carro, você, portanto, tem o crédito quanto ao carro. Você me deve o preço, e eu, portanto, tenho o crédito do preço. Eu sou devedor e credor, você é devedor e credor. O nosso contrato é, portanto, sinalagmático. Os contratos plurilaterais são aqueles que contêm mais de duas pessoas e que criam direitos e deveres para todas elas em igual proporção. Só me permita fazer aqui um adendo. É possível que um contrato tenha 3 pessoas e ele seja apenas bilateral. Eu e meu irmão herdamos um quadro e nós estamos te vendendo. Esse contrato é bilateral, porque eu e meu irmão estamos no polo de vendedores, você de comprador. Perceba, muito embora tenha 3 pessoas, eu só tenho 2 polos, comprador e vendedor. Só que do lado de cá são 2 pessoas. Nós devemos a entrega, você deve o preço. O contrato plurilateral não é só aquele que tem vários sujeitos, não é só aquele que tem mais de 2 sujeitos, mas aquele que tem mais de 2 polos. Cada indivíduo aqui é devedor e credor sozinho. Devedor e credor, de uma prestação própria. De uma prestação própria. Por isso que os exemplos de contratos plurilaterais são contratos de sociedade, de consórcio, de seguro de vida em grupo. Exemplos de contratos plurilaterais. Próxima classificação. Quanto aos efeitos, o contrato pode ser unilateral, bilateral, plurilateral. Próxima classificação. Quanto à onerosidade. Quanto à onerosidade, o contrato pode ser oneroso ou gratuito. Contratos onerosos são aqueles em que ambas as partes terão vantagens e desvantagens econômicas. Os contratos onerosos são aqueles através dos quais todos os contratantes têm vantagens e desvantagens econômicas, aferidas ou aferíveis patrimonialmente. No quadro, são aqueles em que ambos os contratantes oferem vantagens e sofrem sacrifícios patrimoniais. Mais uma vez, é o contrato de compra e venda. Não é porque eu estou me sacrificando patrimonialmente, porque eu estou te entregando um carro. Mas eu estou ganhando patrimonialmente porque eu estou recebendo um dinheiro.
Você está se sacrificando patrimonialmente porque está me pagando um preço, mas está ganhando patrimonialmente porque está recebendo um carro. Então, ambas as partes sofrem sacrifícios patrimoniais e alcançam vantagens também patrimoniais. Por isso eles são onerosos. Já os contratos gratuitos são aqueles em que uma das partes apenas se beneficia e a outra parte tem apenas sacrifícios. Os contratos gratuitos são aqueles em que uma das partes apenas se beneficia e a outra parte tem apenas sacrifício. São aqueles em que apenas uma das partes se beneficia, a outra parte fica apenas com os ônus, sem qualquer contraprestação. Aqui não tem contraprestação. Exemplo? Doação pura e simples. Agora, você está super ligado na nossa aula. Você está prestando muita atenção, porque eu disse que esse tema vai cair na sua prova. E dada a sua atenção, que é notória, daqui eu percebo, está aí se questionando, professor, veja bem, o contrato unilateral, quanto aos efeitos, é aquele em que um é só devedor, o outro é só credor. Enquanto que o contrato bilateral é aquele em que, o sinalagmático, é aquele em que ambas as partes são, reciprocamente, credoras e devedoras. Ok. O contrato gratuito é aquele em que uma das partes só tem ônus, portanto, tem que cumprir uma prestação, e a outra parte só tem benefício. Já o contrato oneroso é aquele em que ambas as partes têm vantagens e sacrifícios patrimoniais. Me parece que todo contrato bilateral é também oneroso, porque se as duas partes são devedoras e credoras, então as duas partes terão benefícios e sacrifícios. Enquanto que todo contrato unilateral é gratuito. Porque se apenas uma das partes é devedora, só ela terá sacrifício. E se apenas a outra é credora, só ela terá benefícios. Então me parece que não tem razão nenhuma para fazer essa classificação aqui. Porque se o contrato é bilateral, ele é oneroso. Se ele é unilateral, ele é gratuito. Meus caros, tem uma razão para nós estudarmos isso aqui. E para identificarmos essas duas classificações, porque você está certo, naturalmente, se o contrato é bilateral, ele é oneroso, se ele é unilateral, ele é gratuito. Você está certo. Mas nós reconhecemos, ao menos, uma exceção. E essa exceção cai demais na prova. Cai demais em provas de concurso público. É o chamado, não vai caber aqui, é o chamado mútuo feneratício. Mútuo feneratício. De fato, o contrato unilateral, naturalmente, ele é gratuito. O contrato sinalagmático, naturalmente, ele é oneroso. Mas nós identificamos ao menos uma exceção, e essa exceção cai demais em concursos públicos, que é o contrato de mútuo feneratício. O contrato de mútuo feneratício é um típico contrato unilateral, porque só uma das partes tem débito, mas oneroso, porque ambas as partes têm sacrifícios e vantagens patrimoniais. O contrato de mútuo é o contrato de empréstimo. Empréstimo de coisa fungível, normalmente dinheiro. E ele é feneratício porque ele é a juros.
Contrato de mútuo ou federatício, portanto, é aquele através do qual se empresta dinheiro a juros. O contrato de mútuo, ele é unilateral. Porque no momento em que eu te entrego os 50 mil reais, o nosso contrato passa a existir e eu não tenho débito nenhum. Veja bem, eu não tenho débito. Eu não sou obrigado a te emprestar 50 mil reais. Eu não sou obrigado a te emprestar 50 mil reais. Se eu te emprestar, você apenas é devedor. Você me deve 50 mil reais. Por isso o contrato é unilateral. Você é só devedor, eu sou só credor. Só que no momento em que eu te empresto 50 mil reais para ser pago daqui 2 anos, eu não tenho débito nenhum, mas eu estou sofrendo um sacrifício financeiro. Porque eu estou, entre aspas, perdendo um capital aqui imediato. Então, eu estou sofrendo um sacrifício financeiro. Você, por sua vez, está se beneficiando. Porque vai ter 50 mil reais aqui à disposição para o objetivo que pretende e 50 mil reais que não tinha. Então, você está tendo uma vantagem. Eu estou tendo um sacrifício. Você, daqui 2 anos, vai ter um sacrifício. Porque vai ter que me devolver os 50 mil com juros. E esses juros serão as minhas vantagens. Então, percebeu que eu tive vantagem e desvantagem. Eu tive a desvantagem de ficar sem 50 mil reais agora. E a vantagem de receber a devolução com juros. Você teve vantagem e desvantagem. Recebeu um dinheiro aqui rapidamente, mas teve que devolver com juros. O contrato é oneroso, não é? O contrato é oneroso. Mas ele é unilateral, porque só você é devedor. Eu sou só credor. De fato, eu repito, de fato, o contrato bilateral naturalmente será oneroso. E o contrato unilateral naturalmente será gratuito. Mas existe ao menos uma exceção. O mútuo federatício. Contrato unilateral, todavia oneroso. Ok? Isso justifica a distinção das classificações. Próxima classificação, quanto ao risco. Quanto ao risco. Quanto ao risco, o contrato pode ser comutativo ou aleatório. Perceba que eu disse, essa matéria cai muito em prova. E quando cai, quem não estudou erra. Porque como é que o sujeito vai saber o que é um contrato sinalagmático? Você sabe que o contrato sinalagmático é um contrato bilateral. Aquele em que ambas as partes são devedoras e credoras. Quem não estudou, como é que vai saber? Como é que alguém vai saber que o contrato de mútuo federatício é um exemplo de contrato unilateral oneroso? Não vai saber, você vai. Como é que a pessoa vai saber o que é um contrato comutativo? Ou o que é um contrato aleatório? Você, eu repito, saberá. Contrato comutativo é aquele em que a prestação de ambas as partes está absolutamente determinadas desde a origem, de modo a ser possível prever, antever com certo grau de segurança quais serão as vantagens e desvantagens de cada um. Entendeu? Contrato comutativo é aquele em que as prestações de ambas as partes estão absolutamente determinadas e individualizadas desde a origem do vínculo, de modo a ser possível, com certo grau de segurança, prever, antever quais serão as vantagens e desvantagens de cada contratante. Por isso que é uma classificação quanto aos riscos. O contrato comutativo, naturalmente, é um contrato mais seguro. Porque como eu sei que estou te entregando um carro deste modelo, deste ano, com essas características, eu sei o que eu estou perdendo.
E como eu sei que você vai me pagar 50 mil reais, eu sei o que eu estou ganhando. A minha prestação está definida, a sua prestação está definida. E com base nisso nós conseguimos antever, nós conseguimos prever quais serão as vantagens e desvantagens. É, portanto, um contrato mais seguro. Mais seguro. Nos contratos comutativos, as prestações, por conta dessa segurança, devem estar minimamente equilibradas. Minimamente equilibrados. 50 mil é mais ou menos o preço que vale realmente o meu carro. Talvez você esteja lucrando um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas existe equilíbrio entre as prestações. Veja lá, contratos comutativos são aqueles cujas prestações de ambos os contratantes são certas, determinadas e definidas desde o momento da conclusão, da formação, da celebração do contrato. Desde o início, as partes já sabem quais são as suas prestações, sendo, portanto, possível antever as vantagens e sacrifícios decorrentes da relação jurídica. As prestações devem estar minimamente equilibradas. É o exemplo da compra e venda como regra, da locação como regra, e assim sucessivamente. No contraponto do contrato comutativo, nós encontramos um contrato chamado aleatório. O contrato aleatório é aquele dotado de alea. Alea significa sorte, significa risco. Por isso que nós afirmamos que o contrato aleatório é, se não outra coisa, um contrato de risco. O contrato aleatório é um contrato de risco. Por quê? Porque nesta espécie, a prestação de pelo menos uma das partes, pode ser que seja a prestação das duas, mas a prestação de pelo menos uma das partes não está absolutamente determinada, absolutamente individualizada, desde o momento da celebração, de modo a não ser possível prever qual será o grau da sua vantagem ou da desvantagem. Por isso que ele é um negócio de risco. A prestação de pelo menos uma das partes não está absolutamente determinada, absolutamente individualizada, de modo a não ser possível antever com certa segurança quais serão as vantagens e quais serão as desvantagens. Contrato aleatório. São aqueles em que a prestação de uma das partes, ou das duas, não é totalmente conhecida, previsível, no momento de sua conclusão. Ao menos em relação a um dos contratantes, não é, portanto, possível antever a vantagem que receberá em troca da prestação que deverá cumprir. Você quer um exemplo de contrato aleatório? Seguro. Seguro. O seguro é um contrato aleatório. Quer que eu te prove isso? Se eu não me engano, há uns 7, 8 anos, não mais. Há uns 10 anos, eu tenho habilitação para dirigir. Tenho lá minha carteira de motorista. Nesses 10 anos, há 9 anos, eu tenho um carro próprio. E desde o início, até hoje, eu pago seguro. 9 anos pagando seguro. Sabe quantas vezes que eu usei seguro? Uma vez, porque a bateria do carro acabou. Que bateria cara, né? Uma vez. O contrato de seguro é aleatório, porque, veja bem, a minha prestação está determinada. Eu tenho que pagar tantos reais pelo ano assegurado. Sei lá, R$4.500 eu tenho que pagar. Vai parcelar ali em algumas vezes. Tenho que pagar. Essa é a minha prestação. E a prestação da seguradora é que, se acontecer algum sinistro, ela vai cobrir. Mas perceba que pode acontecer ou não. Pode ser que o ano se acabe
e o contrato, consequentemente, seja extinto, sem que a seguradora não tenha sido acionada. Nenhuma vez sequer. Então, eu não consigo precisar qual é a prestação, ou qual será a prestação da seguradora. Pode ser que neste ano ela tenha que me pagar um valor de R$ 50.000, porque o meu carro foi roubado, porque bateu e deu PT. Pode ser que ela tenha que me pagar aqui algo em torno de uns R$ 7.000 por conta de uma avaria que o meu carro sofreu. Pode ser que ela não tenha que me pagar nada, como na maioria das vezes acontece. Eu sei qual é a minha prestação. Agora, qual será a prestação da seguradora? Eu não consigo precisar. Eu sei qual é a minha vantagem, minha desvantagem patrimonial. Agora, se eu vou ter vantagem ou não, não tem como eu precisar. Então, esse contrato ele é aleatório. É um contrato de risco. Outro exemplo, a cessão de crédito hereditário. Meu pai faleceu e eu posso te vender, já disse isso, os 25% que eu tenho na herança. A cessão da herança é um contrato aleatório, sabe por quê? Porque eu estou te vendendo 25% no todo. Eu não sei quanto vai ser o todo. Vai que apareça aí vários credores. E o que você achava que meu pai tinha de patrimônio, R$ 10 milhões, na verdade ele tem 500 mil. Você vai ter 25% de 500 mil. Percebeu? Não tem como precisar, com um certo grau de segurança, qual vai ser a vantagem ou qual vai ser a desvantagem patrimonial de uma das partes. Contrato aleatório. O legislador ele traz alguns artigos sobre o contrato aleatório, vale a pena, né, nós identificarmos aqui. Veja lá, o artigo 458 vai dizer que se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro o direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Aqui a alha está relacionada à existência do objeto ou fato que será cumprido. Do objeto que será entregue ou do fato que será cumprido. Costumamos citar como exemplo aqui o indivíduo que compra a safra do café ainda no plantio. Por que eu faço isso? Porque o preço é mais barato, né? Se eu esperar o produtor colher, né, e aí ele colheu um grão de extrema qualidade, ele vai me pedir o preço lá em cima. Então, exatamente por conta do risco do café não ser de tanta qualidade, de talvez ele nem ter ali o que colher, né? Exatamente por conta do risco, eu vou pagar aqui um valor mais em conta. Talvez lá no final venha um café topíssimo e eu lucrei pra caramba. Talvez venha um café muito ruim e eu tive prejuízo. Percebeu o risco? Alha. Pois bem, eu estou comprando a safra aqui de café, toda daquele produtor, ainda no plantio. E o nosso contrato envolve, porque assim deliberamos, risco quanto à existência. O que significa isso? Se lá, sem dolo, sem culpa ou dolo do produtor, se lá no final não der absolutamente nada, eu ainda assim vou ter que pagá-lo. Eu ainda assim vou ter que pagá-lo. Vai ter saída. Imagina que deu uma tempestade tremenda, acabou com o plantio, destruiu tudo. Mas eu assumi o risco da existência. Então, o produtor, uma coisa, ele sabe, ele vai receber o que eu me comprometi a pagar, porque eu assumi esse risco.
Olha o texto. Se o contrato for aleatório por dizer respeito a coisa ou fatos futuros cujo risco de não virem a existir, um dos contratantes assuma, então eu estou assumindo o risco de não existir a coisa que deveria me ser entregue, terá o outro, o produtor, no nosso exemplo, direito a receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que, de sua parte, não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada da avença venha a existir. O artigo 459 traz mais uma redação importante. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, observa que aqui a alea não é quanto à existência, com relação à quantidade. Terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido com culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Nesse caso aqui, nós fizemos o mesmo contrato. Só que eu estou assumindo o risco da quantidade, não da existência. Tem que existir café ali para ser colhido e me entregue. Tem que existir. Não sei qual que vai ser a quantidade e nem a qualidade desse café. Pode ser que a colheita seja bem menor do que a esperada. E se assim acontecer, eu tenho que pagar o valor integral. Tem que pagar o valor integral. Ou maior do que a esperado. E o produtor vai ter que me entregar tudo. Mas aqui o risco está sobre a quantidade, não sobre a existência. Mais uma vez, se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido com culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Artigo 459, parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço. O que ele está falando aqui no parágrafo único? Que nessa situação eu assumi o risco da quantidade. Se não vier a existir nada, opa, então eu não vou te pagar. Não vou te pagar. Porque eu assumi o risco pela quantidade, não pela existência. Na primeira situação, eu havia assumido o risco da existência. Ainda que nada viesse a existir, eu teria que pagar o preço. Na segunda situação, não. Eu assumi o risco da quantidade. Se vier a existir em quantidade bem inferior à que era esperada, eu tenho que pagar. Agora, se não vier a existir, eu não vou pagar nada, não. Não vou pagar nada, não. Ok? Próximo artigo, 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte ou de todo, no dia do contrato. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisa existente, já existente, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse, em parte ou de todo, no dia do contrato. Professor, coloca isso aqui em exemplo para facilitar um pouquinho. Sim, claro. Aqui no artigo 460, o legislador está considerando a alienação de uma coisa que já existe. Nos dois artigos anteriores, era alienação de coisa futura. Na primeira situação, o adquirente assumiu o risco de nem sequer vir a existir. Na segunda situação, ele assumiu o risco da quantidade, tinha que existir.
mas da quantidade. Mas tanto num quanto no outro, nós estávamos pensando em aleatório com relação a uma coisa futura. Já aqui no artigo 460, a coisa já existe, mas ela está exposta a risco. Imagina determinado bem que está vindo da China. Imagina um determinado bem que está vindo da China, de navio. Pode ser que porcelanas, para ficar um exemplo bem claro mesmo. Porcelanas caríssimas, né? Vindas da China, beleza, de navio. Pode ser que nesse caminho aqui ela quebre, né? Pode ser. Da China até aqui, que quebre, que deteriore alguma coisa. Se essas porcelanas chegarem perfeitamente aqui no Brasil, o vendedor vai colocar um preço mais alto, né? Naturalmente. Chegaram aqui, estão perfeitas. Passou por todo o evento arriscado, que era o transporte. Chegou aqui intacto, colocar um preço um pouco mais alto. Legal. É isso aí. Aí o que eu posso fazer? Para eu comprar mais barato, eu falo assim, olha, eu vou comprar agora pelo valor X, independente da forma como chegar. Ou seja, eu estou assumindo o risco de estas coisas que já existem não chegarem aqui intactas. Mas, para compensar o risco, eu estou pagando um valor em conta. Valor, belezinha. É disso que o artigo 460 está dizendo. Se o contrato for aleatório, por se referir a coisa existente, mas exposta ao risco, assumido pelo comprador, terá igualmente direito o vendedor a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte ou no todo, no dia do contrato. E o último artigo sobre contratos aleatórios é o artigo 461, que vai dizer lá, alienação aleatória, que se refere ao artigo antecedente, coisa já existente exposta ao risco, poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, aqui no contrato se considerava exposta a coisa. O que o legislador está dizendo aqui? A alienação aleatória será anulada se, quando as louças chegarem quebradas, eu comprovar que o vendedor sabia que essas coisas já estavam quebradas antes de sair lá da China, sabia do estado e mesmo assim me vendeu como se estivessem perfeitas. Veja bem, eu comprei louças aqui, vasos de porcelana, caríssimos, chineses, que, de acordo com o vendedor, estavam perfeitos. Eu paguei um valor mais barato pelo risco que envolvia o transporte. E aí, se ela chegar aqui quebrada, azar o meu. Salvo se eu comprovar que elas já estavam quebradas e que o vendedor sabia disso e nada me falou. Aí eu consigo invalidar o contrato. É o que o legislador está nos dizendo no artigo 461. Próxima classificação, e aí eu vou parar aqui, vamos para o intervalo, depois voltamos com as demais classificações e algumas questõezinhas para resolver, tá bom? Para não encher demais a sua cabeça. Próxima classificação, contratos quanto à formação. Quanto à formação, os contratos podem ser paritários ou de adesão. Poxa vida, hein? Eu tenho dito que essa matéria é muito importante. E que só quem estuda vai acertar, cara. Porque se o sujeito não estudou, como é que ele vai saber o que é um contrato sinalagmático? Se o sujeito não estudou, como é que ele vai saber a natureza jurídica do mútuo federatício? Como é que ele vai saber a diferença de um contrato comutativo para aleatório? Como é que ele vai saber a diferença de um contrato paritário para de adesão? Não tem como, você sabe. Contrato paritário é aquele em que as partes se encontram em igualdade
de negociação. Há um equilíbrio negociativo daqueles que estão contratando. Naturalmente, os contratos particulares, não de consumo, os contratos entre pares, são desta primeira classificação. Eu, Stanley, que sou professor e advogado. Não sou vendedor de carros, tá? Não sou vendedor de carros. Eu, Stanley, que sou professor e advogado, estou te vendendo o meu carro, que também é um particular, tem a sua profissão, que não é comprador de carros. O nosso contrato de compra e venda é paritário. Por quê? Porque nós estamos discutindo cláusulas. 50 mil? Não. Um pouquinho mais, né? Para nós, 55. Tá, 55, mas vamos fazer aqui parcelado em 4 vezes, então. Beleza. Tá, que dia que eu te entrego? Vai com a roda, de liga leve, com som. Percebe que a gente está discutindo. Esse contrato é paritário porque as partes envolvidas estão em igualdade de negociação. Contratos paritários são aqueles em que as partes encontram situação de igualdade e deliberam de forma livre o seu conteúdo e condições, privilegiando o princípio da autonomia privada. Na contramão, os contratos de adesão são aqueles em que uma das partes não tem força negociativa. Por isso que o contrato é de adesão. Um dos contratantes oferece para o outro o contrato pronto. E muitas das vezes, este outro se limitará a dizer aceito ou não. Não dá para discutir muito. Ele veio pronto. E eu vou me limitar a aderir ou não. Por isso que é de adesão. Eu vou aderir àquele contrato que está pronto ou não. Contrato de adesão são aqueles em que apenas uma das partes estipula as suas cláusulas, impondo o conteúdo negocial, de modo que a outra parte resta apenas aceitar ou não. Vez ou outra tem uma margenzinha ali de negociação, mas pouco, nada que influencia no conteúdo real do negócio jurídico. Os contratos de consumo são de adesão. Por isso, artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor vai nos dizer: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor dos produtos ou serviço, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Código Civil, artigo 423. Perceba o seguinte: nos contratos de adesão, uma das partes é mais fraca do que a outra, né? Dá para perceber? Porque uma traz o contrato pronto com suas cláusulas, e a outra, ainda que tenha uma margenzinha ali de negociação, muito pouco. Ao final, ela adere ou não adere. Por isso, o legislador traz, o legislador traz um arcabouço legislativo que objetiva proteger o aderente. Os contratos de consumo, naturalmente, são de adesão. Por isso é que o Código é de Defesa do Consumidor, porque o consumidor é o aderente. E aí o Código Civil, artigo 423, vai dizer: quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas, contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável para o aderente. E, complementarmente, artigo 424, nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. O aderente não pode renunciar a direitos que a lei determina como decorrentes daquele contrato. Não pode. E se assim o fizer, ainda que tenha assinado lá, reconhecido firma, nula. Nula por abuso. Por abuso.
Eu, consumidor, posso até comprar uma garantia estendida ou não. Posso até comprar, né, uma garantia estendida ou não, mas eu não posso renunciar à garantia que a lei determina. Não posso. Vou comprar um bem determinado lá na internet, e aí tem uma informação, ó, comprando o bem aqui anunciado, você não tem direito a arrepender-se da aquisição em 7 dias. Não tem uma pinóia. O legislador me disse que tem. E o contrato de adesão? Ainda que eu tenha visto aquilo e concordado com aquilo na hora que eu comprei, essa cláusula é nula. Essa cláusula é nula. Eu entro no estacionamento, tem uma plaquinha lá. Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do carro. Ah, não responsabiliza não. Vai nessa que não. Ah, mas você leu e viu ali. Isso não interessa. Nos contratos de adesão eu não posso renunciar a direitos decorrentes do contrato. O contrato de adesão que eu assinei está falando que eu renuncio à garantia dos vícios redibitórios, que eu renuncio à garantia da evicção. Nulo, nulo. Num contrato paritário eu posso renunciar à garantia do vício redibitório, à garantia da evicção. Eu posso. Contrato de adesão eu não posso. Por quê? Porque são nulas as cláusulas que estipulam renúncia antecipada do aderente a direitos resultantes da natureza do negócio. Ok? Beleza. Cerramos aqui a nossa primeira parte dos estudos sobre classificação dos contratos. Vamos continuar no próximo bloco e então resolver algumas questões complementares para pacificar os nossos estudos, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Clique-claque.